Boa noite a todos, boa noite a quem está aqui presente conosco pessoalmente, aos irmãos desencarnados que também nos acompanham e a você que está assistindo esse vídeo gravado, né? Porque essa roda de conversa é ao vivo toda quinta-feira a partir das 19 horas no Lar Espiritual Seara de José, aqui em Santos. E é gravado e depois vai para o canal do NED, 1 ou 2 dias depois vai para o canal do NED para quem puder acompanhar depois de casa, né? Mas antes de começarmos com o capítulo de hoje, do livro Os Mensageiros, vamos agradecer a Deus pela oportunidade dessa caminhada terrena, agradecer a Jesus por ser esse farol que ilumina a nossa caminhada, agradecer aos nossos benfeitores, né, nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual que nos acompanha nas nossas tarefas diárias, agradecer a todos os espíritos desta casa que nos recebem com tanto amor e preparam esse ambiente com tanto carinho para nos receber. Sabemos nós que já estamos recebendo algum tipo de ajuda, algum tipo de tratamento, assim que colocamos os pés dentro dessa casa. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, meus amigos, hoje, né, como estamos fazendo o livro Os Mensageiros, chegamos ao capítulo 39, Trabalho Incessante, né, temos aqui os nossos heróis do capítulo de hoje, André, Vicente e Aniceto, ou André, Aniceto e Vicente, né? A gente nunca sabe. E mais dois que vamos conhecer durante o capítulo de hoje. Eles continuam na casa de Dona Isabel, né? Nós já vemos acompanhando essa saga deles na casa de Dona Isabel. Eles saíram de Nosso Lar, foram para o Campo da Paz, do Campo da Paz chegaram no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro eles encontraram essa casa onde é feito o Evangelho do Lar e se tornou um posto de socorro na terra para espíritos que necessitam de algum tipo de auxílio. E depois do trabalho do Evangelho do Lar, nós lembremos que a Dona Isabel e os filhos foram dormir, ela, em desdobramento, foi ter com eles, junto com o marido, já desencarnado, que também coordena essa tarefa na casa deles. E a conversação, os atendimentos vão acontecendo conforme o avançar da madrugada. Então está aqui, ó, chegamos ao alvorecer, né, o dia já está clareando. Então, André Luiz nos relata que, ao alvorecer, observei que Aniceto recebia numerosos amigos, com os quais se entendeu em particular. Informou-nos o estimado orientador, por espírito de delicadeza, que trazia consigo incumbências várias, de acordo com as instruções de Telésforo. Telésforo, para quem não lembra, é o coordenador da tarefa lá em Nosso Lar do Centro de Mensageiros, né? E eu até fiz aqui uma alusão, né? Está aqui, instrutor e antigo trabalhador do Ministério da Comunicação, das quais era forçado a tratar em caráter privado, não nos ocultando, todavia, o objetivo essencial que era, ao que disse, o combate ativo a uma grande cooperativa de desencarnados ignorantes, congregados para o mal. Sempre que a gente usa o termo ignorantes, saibamos que estamos falando em relação a... Oi? Não, nós estamos falando em relação à ignorância do bem, né? Porque eles são muito inteligentes, diga-se de passagem, na sua maioria. Enquanto ele se mantinha em conversação íntima, ouvíamos, por nossa vez, outros amigos da faina. Faina é esforço contínuo, né? Faina espiritual, do esforço contínuo espiritual. Os trabalhadores daquele esforço de trabalho. O dia raiava, agora, com soberano esplendor. Tínhamos a impressão de que a chuva da noite varrera as sombras do firmamento.
E a gente tem essa noção, né? Quando chove muito e para depois a chuva, você olha para o céu, você olha para o horizonte, parece que deu uma limpada mesmo, né? Tirou aquelas massa de poeira, de fumaça e tudo, né? De poluição também. Pelo número de trabalhadores espirituais que pernoitaram na casinha humilde, reconheci a importância daquele núcleo de serviço tão apagado aos olhos do mundo. Uma casa simples, num bairro pobre do Rio de Janeiro, e que era um núcleo de serviço tão, ou que talvez a casa exista, talvez, né? Não sei até hoje, mas que é um núcleo de serviço tão poderoso. Aliás, fazer um parênteses, né? Seria legal se a gente soubesse onde é essa casa, né? Tipo, seria um ponto histórico, né? Onde fica essa casa no Rio de Janeiro, essa casa de Dona Isabel, né? Seria legal, né, de saber. Mas para a proteção deles é melhor não, né? Ia virar um ponto turístico, né? Uma senhora que se aproximara de nós exclamava comovida: que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel, concedendo-lhe forças para resistir às tentações do caminho. Por haver descansado neste pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha, desviando-a do suicídio cruel, graças à providência divina. E aí como, né, a gente fica imaginando como ela conseguiu essa ação, né, de desviar a filha do risco do suicídio, né? Senhor. Comecinho desse capítulo. Obrigado. Para desligar. Para não perder, ao alvorecer, é interessante a gente frisar que o espírito dorme também, mas não nessa condição deles. Eles estão num nível um pouco superior, que eles não precisam. Vê que eles estavam de dia na casa, permaneceram de noite, no trabalho de noite, sem dormir. É um ponto interessante para a gente, principalmente para a gravação, para as pessoas. Sim, sim. Porque o espírito não precisa comer, o espírito não precisa beber, o espírito não precisa dormir, né? Agora, a gente pode recordar do caso de André Luiz lá em Nosso Lar, em outro estágio, né, num estágio ainda não tão evoluído, digamos assim, em que ele precisou dormir. Eles precisavam descansar, né? Precisavam descansar. E a gente lembra também que eles não bebem água, né? Mas se você lembrar da passagem dele no mundo no Bosque das Águas, aquela energia das águas alimentavam fluidicamente falando os espíritos, né? Mas realmente o espírito depois de uma certa evolução não precisa. Tem medicação no estômago, né? Tem medicação, né? Sopa, lembra? Sopa fluídica. Né? Então, assim, realmente os espíritos não precisam dormir, não precisam comer. Não... Sim, sim. O espírito não cansa, né? O espírito não cansa. Onde eu estava? Ah, sim. Vou para a próxima página. Incapaz de sofrear o desejo de aprender, perguntei curioso: mas como a encontrou, minha irmã? André Luiz perguntou a essa senhora. Em sonho, respondeu a velhinha bondosa. Minha Dalva ficou viúva há 3 anos e faz 11 meses deixei-a só por haver também desencarnado. A pobrezinha não tem resistido ao sofrimento quanto devera e deixou-se empolgar por entidades maléficas que lhe tramam a ruína. Embalde, em vão, me aproximo dela durante o dia, mas com a mente engolfada em negócios e complicações materiais, não me pode sentir a influenciação. Precisava encontrar-me com ela à noite, e isso não era fácil, porque não tenho bastante elevação espiritual para operar sozinha. E o grupo em que sirvo não poderia demorar na crosta uma noite inteira por minha causa. Vocês perceberam que ela, em 11 meses, ela já teve essa permissão de ajudar a filha, né? Bem interessante isso, né? Porque ela faz 11 meses que ela desencarnou e ela já estava em trabalho, né, de auxílio. Muito legal isso, né? Para a gente entender... Para ele te ver que cada um é cada um, né? Sim, sim, é isso que eu ia falar.
não existe uma regra. Não existe uma regra, né, Arlindo? Não existe uma regra. Então, para cada um é uma passagem, é uma forma. André Luiz ficou 8 anos no umbral, segundo dizem, né? Era em 11 meses já estava ajudando de alguma forma, né? E uma outra coisa, ver que ela se aproximava dela durante o dia. Então, quantas vezes a gente recebe intuição durante o dia e a gente dá de ombros, né? Ou não escuta, faz orelha, como dizem em Portugal, fazemos de ouvidos mocos, né? Mas é interessante como às vezes assim, Arlindo. é interessante como às vezes assim durante o dia, acho que isso acontece com todo mundo, acontece comigo também. Você lembra de uma pessoa que você não, assim, já foi há muito tempo e você não estava nem mais lembrando naquele, e ela vem na sua cabeça como um resgate assim de memória, né? Então eu acho que é isso, é a aproximação do espírito que vem, né? E a gente sente aquela presença, às vezes uma presença muito boa. Isso é bem legal assim. Isso é legal mesmo. Mas é tão sutil que a gente nem percebe. É. Mas, e no caso dela, também tinha a questão de como ela se deixou levar por influenciações maléficas. Na realidade, ela baixou o nível vibracional dela, né? Por causa desse sofrimento, né, que ela está sentindo. E é normal, perde o marido fazem 3 anos, perde a mãe há 11 meses. Então, é normal a gente acabar se sentindo triste, né? E baixar a nossa vibração positiva, né? A gente perde a fé, né, digamos assim. E aí acaba a gente atraindo irmãos, ou como ele coloca aqui no texto, né, entidades maléficas que acabam nos forçando a fazer coisas que não deveríamos. No caso dela, o suicídio, né? Eu recomendo quem estiver assistindo a gente, vocês aqui, quem não leu, ou tiver curiosidade, né, de ler Memórias do Suicida, porque no Memórias do Suicida é isso, né? O espírito não empurra ninguém, mas o espírito fica buzinando na orelha. Quem dá o passo é a gente, né? Vamos lá. Foi então que uma amiga me trouxe a este posto de serviço de nosso lar. Aqui descansei e pude agir com os grupos de tarefa permanente, ajudada por infatigáveis operários do bem. Assim, eu não sei se é entendimento meu e tal, não sei. A impressão que dá é que ela desencarnou e foi levada por alguém para essa casa. E está nesses 11 meses trabalhando nessa casa, ou foi ajudada e agora está trabalhando. Eu entendi, não. Eu entendi que ela já estava, só que ela tem um grupo de trabalho, como está escrito ali, ó. Ela tem porque não tenho bastante elevação espiritual para operar sozinha, porque ela já estava trabalhando. E o grupo em que ela serve não podia demorar na crosta uma noite inteira por minha causa. Então, ela foi sozinha e a filha dela foi encaminhada dormindo. Tá vendo? Tá certo. Então, foi uma amiga que trouxe ela para a crosta. Perfeito. Filha, Dalva. E conseguiu seus fins com facilidade? Indagou Vicente interessado. Graças a Deus, respondeu a senhora, evidenciando enorme satisfação. Agora sei que minha filha recebeu meus alvitres carinhosos de mãe e estou certa de que me atenderá às rogativas. Escute, minha amiga, interroguei no caso André Luiz. Há muitos postos de nosso lar como este? André Luiz pergunta para ela. Ao que me informaram, a regular número deles, não somente aqui, mas também em outras cidades do país, além de numerosas oficinas que representam outras colônias espirituais entre as criaturas corporificadas na Terra. Nesses núcleos, há sempre possibilidades avançadas imprescindíveis ao nosso abastecimento para a luta. Então, cada casa que faz o Evangelho no lar e que segue não vou dizer a doutrina espírita, mas que segue os ditames que Cristo deixou para a gente, né? Porque você não precisa ser espírita para seguir com correção tudo o que Cristo nos trouxe, né? Mas todas as casas que
tem essa estrutura evangélica, é um posto de socorro. Os centros espíritas, mesmo quando estão funcionando, eles estão. Desculpa, sempre esqueço. Os próprios centros espíritas, mesmo eles juntando em trabalho, eles são 24 horas, eles Sim. atendem esse tipo de. Aqui é uma oficina, né? Aqui, qualquer centro espírita é uma oficina de trabalho. Mesmo quando não tem os encarnados trabalhando, continua. A tarefa é contínua. Nesse mesmo momento, eu não vejo, mas com certeza tem muitos aqui escutando essa pequena palestra, justamente para aprender alguma coisa. Por que não com a questão do suicídio? Por que não com outras questões, entendeu? Até a questão de ser eu estava no texto na página anterior, ser uma entidade maléfica, de tentar mudar essa frequência. Então, o trabalho é constante. Nesses núcleos há sempre possibilidades avançadas imprescindíveis ao nosso abastecimento para a luta, né? Nesse instante, 2 camaradas que nos haviam dirigido a palavra durante a noite, despertando-nos sincera simpatia, apresentaram-nos saudações. Mas como, perguntei, retirando-se tão cedo, eles já estavam, talvez, indo. Vamos ao trabalho, respondeu-me um deles. Hoje, à noite, realizar-se-á o estudo evangélico e devemos auxiliar os irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. Ou seja, eles iam eles iam para a rua tentar angariar irmãos desencarnados, talvez até encarnados também, não sei, mas desencarnados para o estudo evangélico, para aprender alguma coisa, né? Há também semelhante tarefa? Indaguei espantado no caso André Luiz. Como não, meu caro? O próprio Jesus já dizia há muitos séculos que a seara é grande. Há trabalho para todos. E cumpre-nos reconhecer que esta oficina de assistência cristã funciona há quase 20 anos de maneira incessante. A casa de Dona Isabel, né? Vocês, no entanto, interroguei, permanecem aqui desde os primórdios da fundação? Ou seja, há quase 20 anos? O interlocutor esclareceu prontamente. Não. Muitos, como nós, fazem aqui estágios de serviço. Somente alguns cooperadores de Isidoro e Isabel aqui estacionam desde o início da instituição. Para quem não lembra, Isabel é a dona da casa, encarnada, e Isidoro é o seu falecido marido que continua trabalhando na casa, nesse posto de socorro. Por méritos, né? Possível, muitos méritos eles tinham. Nós outros, contudo, não nos demoramos em trabalho por mais de 2 anos consecutivos, que é tempo pra caramba, né? 2 anos consecutivos. Um posto como este é sempre uma escola ativa e santa, e os que se encontrem no clima de boa vontade não devem perder ensejo de aprender. Desculpe-me tantas interrogativas, né? No caso André Luiz comenta novamente. Desculpe-me tantas interrogativas, tornei, mas estimaria saber se vocês são os únicos com as atribuições de recrutar os que ignoram e sofrem para a instrução e o consolo. Os que ignoram e sofrem, né? E sofrem por quê? Porque ignoram. Porque ignoram o bem. Então acabam sofrendo. Para instrução e consolo. Não, Hildegardo e eu, pronto, já sabemos o nome de um dos rapazes lá, Hildegardo e eu, somos auxiliares apenas de alguns quarteirões no centro urbano. Que, quem lembra num dos primeiros capítulos, nos capítulos quando eles chegam na casa de Dona Isabel, quando o André Luiz nos relata o que ele vê só naquele quarteirão, imagina vários quarteirões, né? Eram vários espíritos andando para lá e para cá, cruzando os encarnados, alguns nas janelas, outros pendurados nas costas, outros em cima dos carros. Então, realmente, o trabalho é muito grande e trabalhoso mesmo. Não, Hildegardo e eu somos auxiliares apenas de alguns quarteirões no centro urbano. Nesse ramo de socorro, os colaboradores são numerosos. A esta altura, um dos irmãos, que me parecia integrar o corpo de orientação da casa,
aproximou-se e falou ao nosso interlocutor de maneira especial. Vieira, recomendo a você e ao Hildegardo, já sabemos o nome do segundo, Hildegardo e Vieira. Vieira, recomendo a você e ao Hildegardo a maior observância do nosso critério doutrinário. Será inútil trazerem até aqui entidades vagabundas. O termo vagabundos, né, eu fui buscar no dicionário, porque dá a impressão de uma pessoa vagabunda, uma pessoa que não, sei lá, que não tem rumo, ou sei lá, que não quer saber de nada. Na realidade, o termo vem da palavra andarilho, né? Andarilhas, né? São pessoas que andam vagando de um lado para o outro. Vagabundos são pessoas que vagam de um lado para o outro. Será inútil trazerem até aqui entidades vagabundas ou de má fé, obedecendo aos alviltres da simpatia pessoal. Por que os de má fé? Porque eles viriam só para perturbar. Eles não querem vir aqui para realmente aprender, ou aqui que eu digo, numa casa espírita, ou na nossa casa, ou num posto de socorro. Porque eles não querem ir para lá para aprender, eles querem ir lá para perturbar. Eles querem para causar caos, né? Então não vale a pena. Não vale a pena você levar um irmão desses. Como na casa espírita é a mesma coisa. Você convida uma pessoa para vir para a casa espírita. Se ela vem de bom grado, beleza. Mas se ela não quer vir, não insista. Né? Sacode as areias da sandália. Ela tem o tempo dela. E tem o livre-arbítrio dela. Né? Ela vem se ela quiser. Não podemos perder tempo com espíritos escarninhos e ociosos, nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda alimentando certas intenções de natureza inferior. Não faltarão providências de Jesus para essa gente, em outra parte. Lembrem-se disso, porque ninguém nunca fica desamparado. Em algum momento eles serão atendidos, serão levados para outro tipo de trabalho. E aqui eu posso falar, por exemplo, um trabalho de esclarecimento, por exemplo, de desobsessão, digamos assim, tem na casa espírita, tem na igreja evangélica, tem num terreiro de Umbanda, entendeu? Às vezes uma pessoa dessas não consegue vir para um centro espírita, mas pode ser levado para um centro evangélico e lá, de alguma forma, eles conseguem também resolver isso. Ou para um terreiro de Umbanda e lá, da forma deles, também consegue resolver isso. A gente tem que perder essa ideia de que só o centro espírita é que auxilia irmão desencarnado. Né? Apesar... Oi? E alguns vêm numa sessão mediúnica, né? Alguns vêm numa sessão mediúnica para ser esclarecidos, ou atendidos, ou amparados, e eles não permanecem, eles não querem ficar. Então, eles retornam várias vezes. Sim. Já aconteceu, né? Como eu trabalho em sessão mediúnica, já aconteceu várias vezes de ver isso. Eles retornam e aí eles falam, eu já estive aqui. Sim. Estou retornando. Aí você vai, mais uma tentativa, até que esse espírito realmente resolva, né, aceitar a ajuda. Sim. Que é importante para ele, né? Interessante que nunca é nada forçado, né? Nunca é nada forçado. Nada é forçado. Ninguém obriga nada a ninguém, né? Seja encarnado ou desencarnado. Não é falta de caridade, é compreensão do dever. Aliás, aqui embaixo ele fala, né? Não faltarão providências de Jesus para essa gente, em outra parte, lembrem-se disso. Jesus, quando ia curar um enfermo, ele não saía curando, né? Ele não saía botando a mão assim. Aliás, ele não precisava nem colocar a mão, né? Ele só de olhar ele podia curar. Mas o que ele fazia? Ele perguntava, o que queres que eu faça? Porque tem que partir da pessoa a cura. A cura parte de você, né? Não é alguém que vai te curar. Mesmo quando a pessoa vem num centro espírita ou em outro lugar para fazer um tratamento de cura, a cura parte de dentro para fora. A pessoa primeiro tem que ter a vontade de querer ser curada, né? Ter a fé de que vai ser curada. E trabalhar por isso também. Né? Também não adianta achar que vai receber o negócio e daqui começa a fazer tudo igual, né? Fazer tudo como fazia antes. Jesus falava, que queres que eu faça? Queres que eu te cure?
Beleza, ele curava. Depois o que ele falava? A tua fé te curou. Por quê? Porque parte da pessoa o desejo da cura. E depois o que ele falava? Vai, não peques mais. Então não é falta de caridade não receber esses irmãos, né? Tem uma passagem, um amigo meu que é de um outro centro, Bebeto, né, que esteve aqui com a gente, que ele frequentava, ele tem um amigo que é, o Bebeto é da Aliança, para quem não sabe, né, esse meu amigo, e o outro é de um centro espírita que segue a FEB, né? E na Aliança a porta é fechada. Acho que aqui também fecha a porta, não sei se fecha a porta quando começa a tarefa, não sei. Mas no centro desse outro rapaz, a porta ficava aberta. A pessoa entrava e saía a hora que quisesse. Não, acho que era em reunião pública. Mas lá, em reunião pública, fecha. E aí, esse amigo dele falou assim, poxa, mas que falta de caridade, quer dizer, vocês fecham a porta, e se uma pessoa quiser ser atendida de alguma forma para encontrar a porta fechada? Aí o Bebeto brinca e fala assim, não, Jesus é tão bom que se ele encontrar a minha porta fechada, a sua vai estar aberta. Ele nem é capaz de nem passar na minha porta, ele já vai direto para a sua. Né? Então, assim, o que não é falta de caridade, às vezes você não ajudar uma certa pessoa se ela não quer ser ajudada. Não adianta você ficar forçando uma situação, sabe? Temos um programa de trabalho muito sério no capítulo da evangelização e de socorro. Não podemos abusar da concessão de nossos maiores da espiritualidade superior. Quem aceita um compromisso não vive sem contas. Por muito que vocês amem alguma entidade ociosa ou irônica, não facilitem os abusos dela. Né? Vamos ao exemplo de quem? A mãe de André Luiz. Esqueci o nome. Dona Veneranda, né? Dona Veneranda, não? Não, Dona Veneranda não. Não lembro o nome da... Se alguém lembrar o nome da mãe do André Luiz, por favor, me lembre aí que eu... O marido dela, o falecido marido dela, o pai de André Luiz, estava onde? Estava bem abaixo, né? Bem abaixo. Num abismo lá. Mas assim, ela não ia lá ela não foi lá, pegou ele pela mão e trouxe. Não, ela ia lá, visitava, tentava de alguma forma. Não, tudo bem, volta. Ia lá, tentava, não, tudo bem, volta. Assim, por mais que se a gente tivesse a oportunidade de trabalhar no mundo espiritual, numa tarefa dessas, e de repente a gente encontrar um querido, um espírito querido encarnado, numa situação ruim, é claro que você vai querer, de alguma forma, auxiliar, mas dentro do seu próprio limite, dentro do respeito ao livre-arbítrio desse espírito. A gente não pode forçar ninguém a nada. Ninguém a nada. Até porque a gente depois tem que prestar contas disso, né? Porque, não facilitem os abusos. Ajudem-na da maneira individual quando disponham de tempo e possibilidades para isso. Não arrastem o grupo a dificuldades. Não se esqueçam de que existem determinados núcleos de tarefa para os surdos e cegos voluntários. Então vai ter uma equipe. Deus não desampara ninguém, né? Então sempre vai ter alguém, uma equipe para esse tipo de situação, né? Você está no seu limite de trabalho. A gente não consegue ajudar todo mundo. Vieira e o colega, Hildegardo, né? Vieira e Hildegardo fizeram-se palidíssimos, não respondendo palavra. Quando o orientador se afastou, sereno e ativo, Vieira explicou desapontado: recebemos uma admoestação justa. E por que visse nosso desejo de aprender prosseguiu atencioso? Infelizmente, Hildegardo e eu temos alguns parentes desencarnados em dolorosas condições espirituais. Na passada reunião, trouxemos meu tio Hilário e o primo Carlos. Embora soubéssemos que ambos não se encontram preparados para reflexões sérias, pelo desrespeito às leis divinas em que se movimentam nos ambientes inferiores. Manifestaram-se ambos, porém, tão desejosos de renovação que ouvimos, acima de tudo, a simpatia pessoal, esquecendo a necessidade de preparação conveniente. Vieram conosco,
sentaram-se entre os ouvintes numerosos, mas em meio dos estudos evangélicos tentaram assaltar as faculdades mediúnicas da irmã Isabel para a transmissão de uma mensagem de teor menos edificante. É isso que eles querem fazer, por isso que eles querem atrapalhar, querem causar confusão. Sentindo-nos a vigilância e surpreendidos pelos cooperadores dessa santificada oficina, revoltaram-se, estabelecendo grande distúrbio. Não fossem as barreiras magnéticas do serviço de guarda, teriam causado males muito sérios. Assim, a reunião foi menos frutuosa pela grande perda de tempo. Ou seja, eles começaram a causar problema, os espíritos mais elevados que tomam conta, que fazem a guarda, tiveram que se preocupar em controlar eles para que eles não causassem um distúrbio na reunião mediúnica que estava acontecendo, né, no Evangelho lá com a Dona Isabel. É interessante, né, Messias? Que sempre aparece perda de tempo. Desde o nosso lar, sempre enfatizam isso, né? Não perca o tempo, não perca o seu tempo. Sim, porque o tempo é precioso. Né? O tempo é precioso para a espiritualidade. Se vocês lembrarem lá nos primeiros capítulos de Nosso Lar, quando André Luiz é resgatado, outros espíritos estavam próximos dele. Todos foram convidados para a ceia do Senhor, mas nem todos aceitaram. Nem todos aceitaram ser resgatados. Cada um a seu tempo. Cada um a seu tempo. Ora, naturalmente fomos responsabilizados. Cadê aqui? Não, aqui ó. Não vive sem compromisso, não vive sem contas. Eles foram responsabilizados. Porque eles causaram distúrbio, porque foram deixados se levar, né? Eles não estavam preparados para entender, talvez, a real intenção do primo Carlos e do tio, né? Meu Deus, exclamou Vicente admirado, quanta lição nova. Ah, sim, meu amigo, tornou Vieira resignado. Aqui não devemos abusar tanto do amor como no círculo carnal. Ninguém está impedido de ajudar, querer bem, interceder. Todos podemos auxiliar os que amamos, com os recursos que nos sejam próprios, mas a palavra dever tem aqui uma significação positiva para quem deseja caminhar sinceramente para Deus. Então, assim, ninguém é proibido de ajudar, de querer bem, mas dentro do seu próprio dever, seguindo o dever que tem no trabalho de cada um. Né? Uma casa espírita também mais ou menos é assim, né? Cada um tem a sua função, né? E todos estão trabalhando para um bem comum, né? Questão de interpretação do capítulo 39. De acordo com o texto, qual foi a principal razão da advertência recebida por Vieira e Delgardo? Essa eu acho que vai ser fácil para vocês descobrirem. Porque trouxeram ao posto espiritual entidades ainda despreparadas para o estudo sério, que acabou causando perturbação durante a reunião evangélica. Porque permaneceram no posto por mais de 2 anos consecutivos, contrariando a regra? Não. Porque deixaram de auxiliar os espíritos sofredores dos quarteirões? Também não. Porque permitiram que a irmã Isabel realizasse comunicações mediúnicas sem a proteção magnética deles, não tinham nem poder para isso. Essa estava fácil, hein? Essa estava muito fácil. Porque eles trouxeram. Essa estava muito fácil. Essa eu fui muito bom. Essa eu fui muito bonzinho. Às vezes a entidade quer que a gente quer aprender, não sei o que lá. Às vezes a entidade até engana, né? Não, a gente quer aprender, não sei o quê. Já que você tocou nesse assunto, né? Seria interessante. Imaginemos que nós estivéssemos nessa equipe, né? Eu sou o Vieira. Eu só fiz uma imaginação. Imaginando. Eu sou o Vieira e o Silvio é o Delgardo, né? E vocês são toda a nossa equipe de espíritos mais elevados. E nós encontramos na rua o tio Carlos e o primo Carlos e o tio, né? E eles se oferecem ou eles aceitam vir para uma reunião mediúnica porque eles se colocam como estamos aptos, queremos agora evoluir.
que eu e o Silvio, no caso, teríamos que ter feito? Estou contente. Vamos ficar contentes, felizes? Não, a gente não deveria ter levado. Não, mas o que eles deveriam ter feito, talvez não fizeram, e talvez soubessem que deveriam ter feito. Eles teriam que ter voltado para casa, e não naquele momento levá-los, mas voltado para casa, procurado o superior, a equipe superior, e falar assim, olha, temos 2 espíritos assim, assim, assado, que querem, só que a gente não tem certeza se eles estão sendo realmente honestos. E aí alguém mais de alto escalão no grupo de trabalho, aí sim, iriam com outros 2, ou uma equipe junto com eles, e aí eles analisariam realmente se os espíritos teriam ou não. Vocês se lembram daquele espírito, daquela senhora que queria entrar em nosso lar? É isso que eu ia falar. E a princípio... Então, ela podia, vamos supor, se às vezes a pessoa deixasse ela entrar, às vezes até ela podia promover... Ia causar um transtorno em nosso lar. E nem aquela senhora que trabalhava que trabalhava nas câmeras, conseguia enxergar, veio um espírito mais evoluído, né? Narcisa, né? A Narcisa não conseguia enxergar, o André Luiz menos ainda, veio, não sei se foi o Aniceto na época, foi um guardião, que bateu o olho nela e falou assim, olha os pontos escuros, né? Então, esse teria que ter sido a atitude de Hildegardo e Vieira, e não simplesmente ter trazido para si, né, o problema. Então, trazendo para o nosso trabalho doutrinário, sempre quando tem alguém, por exemplo, aqui, vários centros têm atendimento fraterno, né? Então, chega alguém para você e fala, olha, mas eu estou passando por isso, estou passando por isso, estou passando por aquilo, você não pode me ajudar? Sabendo que você trabalha numa casa espírita, médium até, né, tesoureiro. Vai tal dia e procura o diretor mediúnico. Porque ela é a pessoa encarregada, ou responsável pelo atendimento mediúnico, atendimento fraterno, ela é a pessoa responsável e com mais capacidade para atender a pessoa e saber realmente a necessidade dela, né? Por isso que a gente fala que cada um no seu trabalho, dentro de uma casa espírita, né? Mas isso se aplica até no cotidiano. Sim, no nosso dia a dia. Veja bem, no Clube das Palmas, antigamente você para entrar de sócio, você era apresentado. Mas depois, aquela pessoa que estava comandando, não sei agora, mas antigamente na Ilha das Palmas era assim. O cara queria entrar para sócio. Então eu vou levar um amigo. Mas primeiro você ia falar com aquela pessoa lá que mandava, ele ia fazer toda uma averiguação daquela pessoa, positivo, pode trazer. Mas primeiro ia ver a vida dele, o que ele era. É um exemplo, é mais ou menos isso mesmo, mais ou menos isso. Então, assim, o grande erro dos 2 foram ter trazido para si essa responsabilidade de levá-los, né? Veja bem, no meu ponto de vista, eu acho que se eles tivessem, realmente o meu tio e o meu primo estão interessados, vamos procurar o coordenador da tarefa, vamos explicar a situação. Eu acho assim, Messias, eles fazem pelo que você leu ali no capítulo, eles fazem um trabalho lá num quarteirão, justamente fazendo isso, tentando coletar aqueles que querem ajuda e levar para essa casa onde faz esse atendimento. Concordo, isso. Você está certo no raciocínio. Então, assim, aí eles encontram 2 pessoas que estão dispostas. Mas eles foram levados pelo quê? Oi? Pela emoção. Não, tudo bem. Porque eram parentes, eram amigos próximos. Amigos próximos. Então o que acontece? Talvez os outros que não têm esse vínculo emocional, eles conseguiam perceber as reais intenções do espírito. Naqueles 2, por ter esse vínculo emocional, a emoção se deixou levar, isso é uma opinião minha, eles se deixaram levar pelo amor incondicional, por serem parentes queridos, e não analisaram a frio a real intenção deles. Se deixaram levar. Foram enganados.
Não, tudo bem, mas isso pode acontecer até com os outros que eles falaram, não, nós queremos, a gente pode ir lá para os Sim, mas pelo que dá a entender, no meu ponto de visão, o que dá para entender é que todos esses rapazes que estão lá são muito preparados para isso. Todos eles estão muito preparados para isso, né? E no texto, a gente pode até voltar aqui, ó. Não arrastem... Cadê? Não é falta de caridade, é compreensão. Temos um programa de trabalho. Onde é que ele fala aqui? Ah, aqui, ó. Por muito que vocês amem alguma entidade ociosa ou irônica, não facilitem os abusos dela. Eu acho que, na minha concepção, eles são muito preparados. Foram preparados no Ministério do Esclarecimento? Não, perdão. Regeneração. Mensageiros, no Centro de Mensageiros. Eles foram preparados no Centro de Mensageiros, tiveram as suas acuidades melhoradas, visão, audição, percepção. Então, quando eles iam para a rua e viam um espírito desencarnado que se colocava, não, eu quero, eu não aguento mais, eu preciso, eles, por não terem esse vínculo emocional, eles conseguiam discernir, realmente perceber se a pessoa está realmente interessada ou se está querendo fazer bagunça. No caso dos outros dois, do primo e do tio, na minha concepção, por terem esse vínculo emocional, eles acabaram se deixando levar por esse vínculo emocional. A alegria foi tanta deles, nossa, que bom, vamos levar assim antes que desistam, né? Vamos levar assim antes que eles desistam. E no final eles foram enganados. Então aqui eles colocam... Cadê? Em algum lugar aqui eles falam... por muito que vocês amem alguma entidade ociosa ou irônica, não facilitem os abusos. Então, pelo visto, esse tio, esse primo já tinham um histórico de serem entidades irônicas, né? No mínimo. O texto explica, então, para encerrar, o texto explica que Vieira e Edelgardo, movidos por simpatia pessoal, levaram parentes desencarnados que não estavam preparados para reflexões sérias. Durante o estudo evangélico, essas entidades tentaram interferir nas faculdades mediúnicas da irmã Isabel, provocando distúrbio e perda de tempo na reunião. De novo a palavra, né? Perda de tempo. O trabalho no bem, a ideia central, o trabalho no bem é contínuo e organizado no plano espiritual, exigindo disciplina, responsabilidade e respeito aos critérios do serviço divino, acima dos interesses e afetos pessoais. Ao longo do texto, André Luiz mostra que existem equipes espirituais trabalhando ininterruptamente em benefício dos encarnados e desencarnados. Os postos de auxílio espiritual funcionam como verdadeiras escolas e centros de socorro, que além de auxiliar, as pessoas aprendem, né? O amparo aos necessitados deve ser realizado com discernimento e responsabilidade. A boa intenção sozinha não basta. É preciso observar as normas e objetivos do trabalho espiritual. O amor deve caminhar junto com o dever, para que a ajuda seja realmente útil. Voltando ao que eu estava falando, por que eu acho que eles deveriam ter chamado um superior? Para justamente não terem certeza que não estavam sendo levados pelo sentimento, na minha opinião. E aqui, para encerrar, ninguém está impedido de ajudar, querer bem, interceder. Todos podemos auxiliar os que amamos, mas a palavra dever tem aqui uma significação positiva para quem deseja caminhar sinceramente para Deus. Então aqui, ó, amar, ajudar, interceder e o dever. Tá bom? No próximo capítulo, rumo ao campo, no capítulo 40, nós vamos agora tomar ares do campo. Vamos para lugares mais aprazíveis. Vamos sair do centro da cidade e ver que no campo o trabalho também é grande. Tá bom? Obrigado a todos. Para você que nos acompanhou até agora, de novo fica o convite. Venha acompanhar pessoalmente todas as quintas-feiras, às 19 horas, no Lar Espiritual Seara de José, na Rua Evaristo da Veiga 266. Um abraço a todos e até a próxima.